Já tô aqui com o meu passo adiantado, olha só, fui fazendo 6 carreiras de amarelo, 2 vermelhas, 6 amarelo, 2 vermelhas, até alcançar o tamanho que eu precisava. Olha só, deixa eu medir aqui junto com vocês. No meu caso, a minha medida do meu quadril é 110 centímetros, tá? Que eu esqueci de falar para vocês anteriormente, vocês vão pegar a medida do quadril de vocês e dividir por 2, porque a gente vai fazer, como eu falei para vocês lá no início, a gente vai fazer 2 lados assim, certo? Iguais, certo? Então, 2 pernas, que essa parte aqui é a parte da perna aqui de baixo, tá? Então, no caso, vocês vão pegar o quadril de vocês, a circunferência de vocês, dividir por 2. No meu caso, meu quadril é 110 centímetros, dividido por 2 dá 55 centímetros. Então, essa parte aqui tem que ter 55 centímetros. Olha só, vou medir aqui com vocês, para vocês verem, sempre vai ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, como eu já falei para vocês, ó, medindo daqui da ponta na outra ponta, tá vendo? Aqui tá dando 52 centímetros e meio, tá vendo? Aí mais as 4 carreiras aqui, ó, que a gente tem que finalizar do mesmo jeito, tá? Aí no meu caso vai dar 56 centímetros, certo? Então aí eu alcancei o tamanho que eu precisava, que é o tamanho do meu quadril, tá? Façam no de vocês do mesmo jeito, tá, gente? Prestem bastante atenção. Olha só, terminei aqui com a carreira de vermelho. Tá vendo? As 2 carreiras de vermelho. Agora eu vou fazer as 4 carreiras com a cor amarela. Porque a gente precisa, como eu já falei, já expliquei, a gente precisa terminar do mesmo jeito, certo? Então, eu vou fazer aqui as 4 carreirinhas na cor amarela e aí eu volto com vocês. Prontinho, gente. Fiz as 4 carreiras, ó, que a gente precisava na cor amarela. E agora, vocês vão pegar lá do outro lado, tá? Na outra ponta, tá vendo? Essa é a ponta que a gente iniciou. E vamos contar aqui, ó, onde foi essa carreira que a última carreira que a gente fez os aumentos, tá? Antes dessa carreira aqui, ó, que a gente fez a base de correntinhas, certo? Porque a minha carreira é essa daqui, certo? Que eu preciso contar quantos leques tem, certo? Cada um fez de um tamanho diferente, cada pessoa tem um ponto diferente, cada pessoa tá utilizando material diferente, então cada um tem que contar o seu, tá? Então, contando nessa carreira, tá, gente? Nessa última, antes de começar essa base de correntinhas, tá? Prestem bastante atenção. Vou contar aqui quantos leques eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 leques. Cada um tem que contar o seu, como eu já falei, tá? Aqui eu já contei e já marquei, ó. Então, a gente começa contando daqui, ó, dessa barrinha, tá vendo que é o lado que tem os 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui é o meu último pontinho dessa próxima carreira que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente tem que fazer do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, tá? Olha, do mesmo jeitinho, com a mesma quantidade de pontos. Então, vocês contam aí no de vocês, tá? E marquem aí no de vocês a quantidade que deu certo pro tamanho de vocês, ok? Então, aqui eu vou continuar com a mesma cor, tá? Do mesmo jeito. Então, eu vou continuar aqui, vou subir com 3 correntinhas, fazer os 4 pontinhos altos e trazer leque sobre leque até chegar aqui no marcador, que é a quantidade de pontos que eu tenho lá do outro lado, ok? Vou fazer, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, gente, olha, fiz até o marcador, tá vendo? Prestem bastante atenção, confiram, tá? Se tá a mesma quantidade que na carreira referente do outro lado, lá onde a gente iniciou. No meu caso, eu já conferi, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Conferir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 leques, tá? Façam de acordo com o de vocês. Agora, a gente vai diminuir, tá? Lá do outro lado a gente fez aumentando e agora a gente tem que ir diminuindo, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos virar aqui o nosso trabalho, certo? Deixa eu aproximar a câmera. E aqui, como a gente vai fazer a diminuição? A gente vai trazer com ponto baixíssimo para dentro desse leque, olha. Vou levar com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque, certo? Subo aqui com 3 correntinhas, que vai equivaler a um pontinho alto. E aí, eu venho aqui, ó, e faço nesse próximo leque, faço leque sobre leque. Dessa forma, a gente diminuiu um pontinho, porque lá do outro lado a gente fazia aumentos em cada carreira. Então, aqui a gente vai diminuir em cada carreira, certo? Agora, vamos para o próximo leque e vamos repetir o mesmo processo. Então, pessoal, essa é a sequência, tá? É o mesmo ponto, só muda mesmo o início aqui da carreira, certo? Olha só, vou continuar, vou chegar aqui, finalizar com os 4 pontinhos, vou iniciar a próxima carreira e quando eu estiver finalizando aqui na hora de fazer a diminuição, eu volto com vocês, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira e fazer a outra carreira. Quando eu estiver finalizando a outra carreira, eu volto com vocês. Prontinho, gente, olha só, já tô finalizando a carreira aqui, como eu falei pra vocês. E aí, tá faltando o último pontinho, tá vendo? A gente vai diminuir novamente, ó. Sobre o leque, a gente vai fazer somente um pontinho alto, ok? Olha só como ficou. Aí, pessoal, vocês vão olhar, vocês vão seguir lá o lado que a gente iniciou, tá? No meu caso, eu fiz só 3 carreiras com aumentos, tá? Então, aqui eu já fiz as 3 carreiras com diminuições, tá vendo, ó? Primeira, segunda e terceira, certo? Então, agora, as próximas carreiras vai ser aquelas 3 carreiras iniciais, tá? Vai ser aquela que a gente manteve reto, olha só. Vai ser essas 3 carreiras aqui, tá? Vocês vão fazer de acordo com o de vocês. Se no caso, no de vocês aí tem mais carreiras, vocês vão fazer mais carreiras, tá? Vocês vão fazer a quantidade que vocês fizeram aqui no início, tá? Então, agora, vamos para nossa próxima carreira, ó. Vou virar aqui e vou trazer com ponto baixíssimo para dentro desse leque, tá? Porque eu vou fazer aqui, a partir de agora, né? Eu não vou fazer mais diminuições, certo? Então, aqui eu vou fazer aquele pontinho alto que a gente iniciou lá no início, 3 correntinhas, que equivale ao pontinho alto, tá? Da lateral. Quer ver? Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. É esse pontinho alto aqui, tá vendo? Agora, a gente vai fazer leque sobre leque, ó. Vamos fazer leque sobre leque, sendo 2 pontinhos altos, uma correntinha e 2 pontinhos altos. 1, 2. Novamente, leque sobre leque. E vocês vão fazer esse processo até o final da carreira, tá? Olha só, leque sobre leque. Então, vou fazer até o final da carreira, certo? Pontinho sobre pontinho, sem mudar nada. E aí, vou fazer a próxima carreira. Quando eu estiver finalizando aqui desse lado, aí eu volto com vocês, tá? Então, vou finalizar essa carreira, iniciar a outra, e quando eu estiver finalizando de cá, eu volto com vocês. Finalizando aqui a carreira, ó, como vocês podem ver, eu fiz o último leque sobre o último leque, tá? E agora a gente vai finalizar aqui sobre o pontinho alto, ó. Sobre a terceira correntinha, ó, fazemos um pontinho alto, certo? Olha só como fica. Vamos então para nossa próxima carreira. Subimos com 3 correntinhas, que equivale a um pontinho alto. Viramos aqui o nosso trabalho e vamos fazer leque sobre leque, sendo 2 pontinhos altos, uma correntinha e 2 pontinhos altos. 1, 2. Novamente, leque sobre leque. 2 pontinhos altos, uma correntinha
e novamente 2 pontinhos altos. Vocês vão continuar, tá? Com essa repetição, pontinho sobre pontinho, até o final da carreira, ok? Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, como vocês podem ver, já até cortei a minha linha. Por quê que eu cortei a linha? Porque eu já fiz as 3 carreiras que eu precisava sem diminuições, ó. 1, 2, 3. Se caso vocês fizeram mais carreiras, vocês vão continuar com essa sequência até alcançar as carreiras que vocês precisam, tá? A quantidade de carreiras que vocês precisam. Esse final aqui tem que ficar igual esse início aqui, certo? Que depois, ó, a gente vai fazer a união, tá vendo? Das pernas e da parte de cima aqui, certo? Prestando bastante atenção, gente, tem que ter a mesma quantidade de carreiras, tá? Porque senão a peça vai ficar torta. Feito isso, vocês vão fazer o outro lado com a mesma quantidade de carreiras, sem mudar nada, tá bom? Então, vocês vão fazer esse processo dessa forma, tá? As 2 partes iguais, certo? Terminado aí os 2 lados, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer a união dessa peça, tá? Então, eu vou fazer aqui a emenda de um lado primeiro e depois eu volto fazendo o outro lado com vocês, tá bom? Porque a gente vai precisar fazer a união aqui das pernas, certo? E depois a gente faz a união aqui de uma parte na outra. Então, vamos lá, vamos começar a fazer a nossa emenda. Olha só, coloquei as 2 partes, tá? Ó, um lado com o outro lado, tá, gente? É um lado. Ok? Ó, essa perna aqui é uma, tá vendo? E essa aqui é outra, certo? Olha. Aí, eu abri as 2 partes que eu já fiz, tá? E a gente vai fazer a união aqui, ó. Certo? Então, aqui tá uma parte em cima da outra. Tá vendo? O que a gente vai fazer aqui, ó? Com uma agulha dessas, normal, peguei um pedaço de linha, certo? E vamos fazer a emenda, ó. A gente vai emendar, ó, daqui de cima até chegar aqui, ó, nessa pontinha aqui do início, ok? Então, vamos lá, ó. Eu vou passar a minha agulha aqui no primeiro pontinho de cada ponta, com o primeiro pontinho de cima, tá vendo? Pontinho com pontinho, gente, não tem segredo. E aí, ó, vou no próximo pontinho e faço, costuro, ó, pontinho com pontinho. No próximo pontinho, ó, de baixo pra cima, tá? Pontinho com pontinho. Venho no próximo pontinho e vou fazer o mesmo processo. Pontinho com pontinho. No próximo, olha, pontinho com pontinho. No próximo, pontinho com pontinho. Olha, vai costurando e vai ficando dessa forma, tá? Então, vocês vão fazer esse processo até chegar aqui, ó, nessa parte de baixo, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês. Prontinho, gente, fiz aqui até embaixo, tá vendo? Já cortei a minha linha. Aqui, ó, como vocês podem observar, vai ser o gancho das nossas pernas, tá vendo? Que vai ser o meio da peça, tá vendo? Agora, pessoal, vocês vão fazer do outro lado do mesmo jeitinho que a gente fez de cá, tá? Olha só, do mesmo jeitinho que a gente fez essa emenda aqui, vocês vão fazer do outro lado. No meu caso aqui, eu já fiz. Olha só. Tá vendo? Já fiz aqui, já tá pronto. Agora, a gente vai fazer a emenda das pernas. Então, ó, como vocês vão se orientar pela parte da frente ou parte das costas, que a frente e as costas tem essa emenda, tá vendo? Essa emenda que a gente fez vai definir aí onde é a frente e as nossas costas. Então, aqui, ó, eu vou pegar desse jeito para mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu arrumar aqui.
Olha, desse jeito, tá vendo? Aqui a minha frente, tá vendo que, como vocês podem ver, a emenda. Olha, aqui as pernas, tá vendo que ainda não fizemos a emenda. E do outro lado, do mesmo jeito, ó, a emenda do meio. E aqui é o nosso gancho. E agora a gente vai fazer a união das nossas pernas. Então, a gente tem que unir, ó, um lado assim com o outro assim, certo? Então, eu vou cortar a minha linha aqui, que vai ficar mais fácil. Eu vou cortar essa pontinha aqui que eu terminei, que eu não tinha cortado ainda. Olha, e a gente vai fazer a emenda que jeito, Carita? Então, a gente emenda assim, ó. De cá vai ficar mais fácil, que eu pude observar agora, ó. Vai ficar mais fácil da gente emendar aqui, ó. Tá vendo? Essa parte com essa parte, vai emendando pontinho com pontinho. A emenda aqui, ó, fundo com fundo, tá vendo? E aí, desce aqui emendando pontinho com pontinho, até chegar aqui no final da perna, tá bom? Então, dessa forma vai ficar mais fácil. Eu não tinha cortado porque eu pensei que pudesse aproveitar, mas dessa forma é mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Pontinho com pontinho, tá vendo? Pontinho de baixo com o pontinho de cima. É o mesmo processo que a gente fez na parte da frente e na parte das costas, tá, gente? Olha só. Vou pegar aqui no próximo pontinho com o próximo pontinho do outro lado. Próximo pontinho de cá com o próximo pontinho de lá. Próximo pontinho de cá com o próximo pontinho de lá. Isso vocês vão fazer, vão continuar fazendo, como eu já expliquei para vocês, fazer fundo com fundo e depois descer aqui até o último pontinho, tá? Então, eu vou fazer todo esse processo e aí eu volto com vocês. Não tem segredo, é a mesma coisa que a gente fez aqui, ok? Prontinho, gente, fiz a união aqui do fundo, tá vendo, ó? Perninha com perninha, fundo com fundo e perninha com perninha. Olha só, temos aqui o nosso short montado, tá vendo? Olha que lindo que fica. Olha, tá vendo? A parte de baixo, a parte do nosso gancho, a parte de cima, certo? Agora, pessoal, vou arrematar todas essas pontinhas, tá? E aí eu volto com vocês na parte do nosso cos. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso cos. Aqui para a correntinha do cos, eu também vou utilizar a agulha 2,5, tá? E aqui, pessoal, eu vou fazer 16 correntinhas para o meu cos, tá? Essa quantidade de correntinhas do início, quem decide é vocês a quantidade, tá? Cada um vai fazer na largura que desejar. Se vocês quiserem mais fino o cos, é só fazer menos correntinhas. Se quiser mais grosso, é só fazer mais correntinhas, ok? Olha, eu vou fazer aqui 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Feito as 16 correntinhas, vou fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. Agora, eu vou fazer a troca de agulhas, tá? Vou pegar a agulha menor, que no caso é a 2,25, tá? E aí, ó, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na quarta correntinha, vou fazer um ponto baixo, certo? Na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. E assim vocês vão fazer até o final dessa base de correntinhas, tá? A quantidade de correntinhas que vocês têm aqui na base é a mesma quantidade de pontos que vocês têm que fazer na parte de cima, tá? Então, no meu caso, como eu tenho 16 correntinhas, eu tenho que ter aqui em cima 16 pontos baixos, certo? Prontinho, gente, olha só, fiz até o final, tá vendo? Da minha correntinha, minha base de correntinhas. Olha só como ficou. Então, essa é a largura do meu cos, tá? Aí, vocês, como eu falei, vocês podem fazer da largura que vocês quiserem. Vou medir aqui pra vocês verem quantos centímetros tem aí, mais ou menos, o meu cos. Ó, mais ou menos 8 centímetros, tá?
Cada um faça no seu tamanho, no tamanho que achar que vai dar certo, que vai ficar legal. Vamos então para nossa próxima carreira. Subimos aqui com uma correntinha, viramos aqui o nosso trabalho, ó, e nesse próximo pontinho eu vou pegar assim, ó, dessa forma, somente na perninha de trás, tá vendo? Somente na perninha de trás eu vou fazer, ó, eu vou pegar e vou fazer um ponto baixo, ó. No próximo pontinho, pegando somente na perninha de trás, faço um ponto baixo. No próximo, ó, pegando somente a perninha de trás, um ponto baixo, ó. Novamente, pegando somente essa perninha, tá vendo? Essa alcinha da parte de trás, um ponto baixo. No próximo, o mesmo processo. E isso vocês vão fazer até o final da carreira, tá? Lembrando de ter a mesma quantidade de pontos. Então, no meu caso, tem que ter 16 pontos baixos. Prontinho, olha, fiz aqui até o último pontinho, tá vendo? Fiz os 16 pontinhos baixos que eu precisava, tá vendo? Vai ficando esse relevinho aqui. Vamos então para nossa próxima carreira. Subimos com uma correntinha, viramos aqui o nosso trabalho, ó. E no próximo pontinho alto, tá vendo? Eu pego somente na perninha de trás e faço um ponto baixo. No próximo, ó, a mesma coisa, somente na perninha de trás, um ponto baixo. No próximo, mesmo processo, ó, somente na perninha de trás. No próximo, somente na perninha de trás. Vocês vão continuar até o final da carreira. Lembrando de estar conferindo aí a quantidade de pontos. Prontinho, olha, fiz até o final da carreira, fiz os 16 pontinhos. Vamos então para nossa próxima carreira. Subimos com uma correntinha, viramos aqui o nosso trabalho, ó. E vamos fazer a mesma coisa, ó. No próximo pontinho, pegando somente na perninha de trás, faço um pontinho alto. No próximo, pegando somente na perninha de trás, um pontinho baixo. No próximo, um pontinho baixo. No próximo, um pontinho baixo. E isso vocês vão fazer até o final da carreira, tá? E é essa repetição do cos, tá, gente? Vocês vão continuar fazendo até alcançar aí a medida do quadril esticando, tá? Por quê? Porque tem que passar pelo quadril, certo? Então, vocês vão esticar essa peça, tá? Esse cos, e aí medir, alcançando a medida do quadril de vocês esticando, aí a gente vai para o próximo passo, ok? Aqui, pessoal, eu já tô com o meu cos pronto, olha só. Deixa eu medir aqui com vocês, colocar aqui, ó, esticando, deu a medida aqui, ó, de 110, ó, 110 centímetros, tá? Bem aqui, que era a medida que eu precisava, cada um faça no seu tamanho. Alcançado aí o tamanho que vocês precisam, aí vocês podem cortar a linha, tá? E aí vocês cortam um pedacinho maior assim, que a gente já vai aproveitar essa pontinha para tá unindo aqui uma parte do cos na outra, tá? Um lado do cos no outro. Então, vamos lá, já tô aqui com a minha agulha, tá? Na linha, na pontinha da linha. Aqui a gente vai emendar do mesmo jeito que a gente fez lá no short, tá? Então, olha só, colocar pontinha com pontinha, prestando atenção para não tá virado, tá? Para não emendar errado, olha. E vamos fazer o quê? Vamos passar em uma perninha de lá com a perninha correspondente de cá. Olha só. No próximo, ó, do mesmo jeito, na perninha de lá com a perninha de cá correspondente. No próximo, a mesma coisa, perninha de lá com perninha de cá. Perninha de lá com perninha de cá. Isso vocês vão fazer até chegar aqui, ó, no final, no último pontinho, tá? Prontinho, gente, olha só como que fica. Feito essa emenda, tá? E é só vocês cortarem e arrematar as pontinhas. Vou fazer isso, vou arrematar aqui e aí eu volto com vocês. Então, gente, agora a gente vai fazer a união do cos aqui na nossa peça, tá? Pra isso, o que que eu fiz, ó? Aqui, ó, no short, eu fiz a marcação das laterais, tá? Aqui é minha lateral, uma lateral, olha só. Aqui tá o gancho, né? Aqui é o meio.
Então, aqui tá a minha lateral, eu marquei com o marcador bem na lateral. E do outro lado fiz a mesma coisa, marquei bem na lateral, ok? No cos aqui eu fiz a mesma coisa, eu marquei mais ou menos onde vai ser as minhas laterais. E aqui marquei no meio também, bem onde a gente fez aquela costura, aquela emenda, tá? Aqui no short, ó, não tem a necessidade da gente marcar o meio, porque ele tá bem definido com a nossa emenda aqui. Tá? Então, não tem a necessidade, mas se vocês quiserem marcar também, pode marcar, tá? Fica mais fácil, assim, pra gente, na hora da gente tá fazendo aqui a emenda, a união, fica mais fácil se a gente fazer essas marcações pra gente fazer a distribuição aqui na hora da emenda, da união de uma parte na outra, tá? Então, vamos lá, ó. Vou começar aqui amarrando a minha linha bem aqui, ó. Bem no pontinho primeiro, tá? Da carreira da emenda, logo depois da emenda, tá vendo? Minha emenda tá aqui, meu primeiro pontinho aqui. Vou dar só um nozinho, só pra segurar, ok? E vamos lá. Então, vamos pegar aqui, ó, vou fazer aqui 2 correntinhas, tá vendo? E aí, a gente vai pegar lá o cos, olha. Aqui eu vou pular, ó, do meio, tá vendo? Aqui o meu marcador do meio, bem onde a gente fez a emenda, certo? Eu vou pular aqui 2 pontinhos, olha, 1, 2. Aí, no terceiro pontinho, ó, eu vou fazer um ponto baixo, certo? 2 correntinhas, aí eu venho aqui, ó, no próximo pontinho aqui do short e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá novamente no cos, ó. Vou contar 1, 2, no terceiro pontinho, faço um ponto baixo, fazendo a união. 2 correntinhas, volto aqui, ó, na parte do meu short e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá no cos, fazendo a união, conto 2 pontinhos e um ponto baixo. 2 correntinhas, volto aqui no meu short, ó, no próximo pontinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá no cos novamente, pulo 1, 2, no terceiro pontinho, um ponto baixo. 2 correntinhas, volto aqui no meu short. E esse é o processo, tá, pessoal? Essa é a repetição dessa emenda. Olha só como vai ficando, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ficar dessa forma, tá? Vai ficar um detalhe aqui do short pro cos, certo? E esse processo vocês vão fazendo, se caso tiver a necessidade de vocês pularem aqui no cos um pontinho, vocês pulam, tá? Se caso precisar pular 3 pontinhos, vocês pulam. Por quê? A gente vai ter que fazer essa distribuição, ó, até chegar aqui. A gente tem que distribuir os pontinhos para a lateral daqui ficar lateral com lateral, tá? Lateral do short ficar lateral com o cos, certo? Então, do mesmo jeito, a gente vai fazer nas outras partes, ó. Essa lateral do cos aqui tem que dar certo com essa lateral. Então, a gente vai ter que fazer a distribuição aí. E cada um tem que fazer de acordo com a sua necessidade. Por quê? Cada pessoa tem uma medida, cada pessoa tá utilizando um material diferente. Então, isso vai variar, tá? Mas a base é essa, certo? É desse jeito que vocês vão fazer. E aí, a distribuição aqui, se caso precisar pular mais pontinhos ou menos pontinhos em alguns lugares, vocês façam, porque a gente tem que fazer essa distribuição, tá? Para ficar lateral com lateral, tudo certinho e meio com meio, para a peça não ficar torta, ok? Então, eu vou fazer todo esse processo do meu cos e aí eu volto com vocês quando eu tiver finalizado. Prontinho, gente, fiz aqui, ó, até chegar no início novamente, tá vendo? E agora, o que é que eu vou fazer, ó? Eu fiz aqui as 2 correntinhas e volto aqui, ó, nessa base, lá onde a gente começou, ó. Tá vendo? Na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, fechando. Aí, pessoal, é só vocês cortarem e arrematar do jeito que vocês preferirem, ok? Olha só como que fica o cos, ó. Tá vendo? Meio com meio, tá? Meio do short com meio do cos, lateral com lateral, lateral com lateral.
O meu, pessoal, para dar certo, eu tive que pular um pontinho, tá? No início eu falei para vocês lá que eu tava pulando 2, mas com 2 não deu certo. Eu tive que pular um pontinho para dar certo e em alguns lugares eu tive que fazer o ponto baixo no mesmo lugar, na parte do cos, como aqui, ó, vocês podem ver, tá vendo? Aí, dessa forma eu fiz a distribuição para que o cos ficasse certinho, ó, lateral com lateral, lateral com lateral e meio com meio, tá? Esse é o resultado do cos. Agora vamos colocar o nosso elástico no cos. Gente, o elástico que eu vou estar utilizando é esse elástico roliço, tá? Normal. Se caso vocês quiserem utilizar outro elástico, não encontrarem esse, pode utilizar, tá, gente? Não tem problema, não vai alterar o resultado de vocês. Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui na lateral. Bem na lateral. Minha lateral é bem aqui, mais ou menos. Eu tirei os marcadores, mas minha lateral é aqui. Eu vou amarrar a minha linha, ó, bem no cos, tá vendo? Bem na minha lateral. Vou dar um nozinho aqui. E vamos começar a trabalhar passando esse elástico aqui. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó, vou puxar a minha linha e fazer uma correntinha, tá? E eu vou pegar o meu elástico e colocar ele aqui atrás, que a gente vai trabalhar aqui, pegando ele aqui por trás, tá? Olha só, no mesmo lugar aqui eu vou fazer um pontinho baixo, ó, já pegando o elástico, tá vendo? No próximo, ó, eu faço um pontinho baixo também, ó, pegando a linha, pegando o elástico. No próximo pontinho, o mesmo processo, ó, um ponto baixo, pegando aqui o elástico. No próximo, um pontinho baixo, 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 no próximo, um pontinho baixo. Olha só. Olha só atrás como vai ficando, tá? Então, é esse o processo. Vocês vão fazer ao redor do cos tudo, tá? Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês. Finalizando aqui, ó, fiz o último pontinho, tá vendo? Aí, a gente vai lá no primeiro pontinho que a gente fez e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, é só cortar, tá? E arrematar as pontinhas. Então, vamos lá, eu já arrematei aqui minha pontinha, tá vendo? Agora, vamos emendar essa pontinha de elástico na outra pontinha, tá? Vamos arrematar essa parte do elástico. Tô aqui com a agulha de costura, tá? Com um pedaço de linha. Aqui, eu vou dar um nozinho, tá? Na pontinha da linha. Vou fazer aqui algumas voltinhas pra dar esse nozinho. Pronto, ó. Fiz um nozinho, tá vendo? Na pontinha. E aqui, ó, eu vou passar por dentro desse elástico. Vou passar por dentro de um lado pro outro, tá, gente? Deixa eu tentar aqui. Ó, de um lado pro outro, tá vendo? Tô atravessando o elástico, certo? E aí, eu vou fazer a mesma coisa nesse outro, ó. Nessa outra pontinha do elástico. Vou atravessar o elástico aqui, ó, com a agulha. Olha só. Aí, novamente, ó, eu vou no outro elástico, tá vendo? Do outro lado. E vou fazer esse mesmo processo, ó, atravessando ele com a linha. E aí, gente, vocês arrumam o elástico pra ele ficar assim, ó. Tá? Puxa a linha. Conforme vocês forem fazendo, vocês vão arrumando o elástico pra ele ficar dessa forma, tá? Como se estivesse emendado um no outro. Olha, vou fazer de novo do outro lado, ó. Vou tentar aqui, ó, atravessando o elástico, tá vendo? De um lado pro outro.
E aí, vocês vão arrumando o elástico assim, tá? Pra ele ficar assim quando finalizar. E aí, pessoal, vocês vão fazendo esse processo, tá? Vão passando por dentro de um elástico, de uma pontinha do elástico, aí vem do outro lado, passa dentro do elástico, ó. Do outro elástico, perdão, tá? E aí, vocês vão arrumando o elástico para ele ficar desse jeito, como eu já expliquei, ok? Façam esse processo até vocês verem que tá bem resistente, tá? Então, eu vou fazer e aí eu volto quando eu tiver finalizado. Prontinho, gente, olha só, fiz aqui até ficar bem resistente, tá vendo? Ficou de frente um pro outro, tá vendo? Como se tivesse emendado. E agora é só arrematar aqui, ó. Vamos fazer alguns nozinhos aqui do jeito que vocês quiserem, tá, gente? Não vai alterar o resultado da peça. Fazemos alguns nozinhos só para não soltar, tá? Para ficar preso aqui. Vou fazer só mais um. Já puxei que até arrebentou aqui a linha. Aí é só cortar a pontinha, tá? E tá pronta a nossa peça. Olha só, e aqui, gente, é só vocês organizarem, tá? É só puxar assim, ó, até o elástico entrar todo aqui pra dentro, tá? Eu vou arrumar e eu volto mostrando o resultado final pra vocês. Prontinho, gente, esse é o resultado final da peça. Olha só como que fica, tá? Fica muito linda. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.